Mas, Marcos, agora eu queria que você entrasse um pouco mais quando você fala assim, shift to left, eu acho interessante isso. Explica pra gente como que a McAfee consegue impedir ou pelo menos diminuir esses ataques, né? Olha só, na verdade é isso que a gente fala, né? O problema muitas vezes é a reação, né? Então, assim, o melhor que a gente tem que fazer é prevenir, é prever, literalmente é prever o que está acontecendo e o que eu preciso fazer para que evite. Né? O melhor remédio é a prevenção, é evitar que isso aconteça, é evitar que um vazamento de dados aconteça. Né, porque o que a gente tem que lembrar é que o malfeitor ele está buscando a informação. O seu maior patrimônio é essa informação. O maior patrimônio de uma empresa é a base de clientes. Então ele está buscando esse dado, ele está buscando isso. É isso que tem valor para ele. Não sei se lembra, aí sim, alguns anos atrás, eu acho que foi isso, existiu uma reportagem dizendo que a informação é o novo petróleo, né? Então as empresas estão buscando causar transtorno para que você não tenha acesso à informação, para que você não consiga faturar, que você não consiga. Então assim, o que nós temos que fazer, não adianta muitas vezes as empresas, né, pensar depois do ocorrido. Já Perfeito. era. A McAfee corta na fonte. Eu tenho que trabalhar, é por isso que a gente fala, e é um jargão que a gente tem usado, e assim, né, cada vez mais antecipar, cada vez mais prever, cada vez mais prevenir antes que aconteça. Então, cada vez mais a gente precisa olhar a essência. Então, quando a gente fala, por exemplo, de proteção de dados, ela não é simplesmente alguma coisa que eu coloco e faço a proteção, né? A proteção de dados, ela vem de colocar essa tecnologia, no lugar correto, de colocar essa tecnologia da maneira correta, mas também um grande trabalho de educação. Né? A gente precisa educar. Né? Exatamente. Perfeito. Eu preciso educar, né? Porque muitas vezes o risco está na manipulação, parece aquele trava-língua que você colocou, né? Está na manipulação da informação, né? Então, eu preciso ajudar as minhas empresas, os meus colaboradores da empresa, a entender que eles estão manipulando alguma coisa que é muito importante, né? E tem que ser manipulado da maneira correta. Isso é uma coisa, mas como é também que eu garanto? Não adianta só, né, eu ensinar e não garantir, não conscientizar. Então a gente coloca ferramentas para que isso aconteça. E sempre, né, isso do ponto de vista, por exemplo, da proteção de dados, Roberto. Mas do outro lado, da proteção, né, contra ataques. Então também não adianta, depois que está criptografado, depois, sabe, aí eu tenho que arrumar um jeito de criar uma estratégia de desastre. Né? Então assim, aconteceu um desastre. E é muito diferente, né, a questão de eu tratar antes e depois que o desastre aconteceu, né? É interessante isso, porque daí a gente consegue... Tem uma analogia que eu uso, que eu uso na rua, eu uso, grande coisa. Tem uma analogia que é o seguinte, né? A gente tem que entender a diferença entre o que é perigo e o que é risco. Né? Isso não é uma coisa muito clara. Mesmo. Perigo é o desastre que você falou. Por exemplo, a gente está no zoológico. O perigo é o leão comer minha cabeça. Agora, qual que é o risco? A gente não consegue trabalhar o perigo, a gente trabalha o risco. Isso. Pelo que eu tô entendendo, é isso que a McAfee faz. Qual que é o risco? Se eu tô longe do leão, ele tá na jaula, eu tô longe, tem uma fossa, tem espinho, tem tudo, o risco é pequeno. Agora, se eu vou me aproximando da jaula, eu tô aumentando o risco. Se eu pulo o muro, aumentei o risco. Se eu pulei o espinho, se eu tô do lado do leão, aí, meu amigo, o perigo tá ali, né? Então, a McAfee atua no risco, né? Exatamente. As decisões, e em segurança a gente tem isso muito claro, né? A decisão é com base no risco, né? E esse momento, é como você fala, então provavelmente alguém, se estivesse olhando esse maluco que você está falando, que vai pular na jaula do leão, alguém ia falar, cuidado, tem um risco ali, cuidado, tem um risco ali, né? Você vai, então, assim, sabe, ele assumiu aquele risco, né? E resolveu encarar o perigo. E muitas vezes o que a gente até esquece é que mesmo para encarar o perigo, eu tenho que ir analisando os riscos, né? Eu tenho que ir analisando se vale a pena correr aquele risco do perigo, né? Então, esse ponto que você está falando é isso. O que a gente tem que fazer é tomar a decisão com base no risco. Há um risco?
Há um risco, mas também, imagina o seguinte, né? Há um risco em eu ir migrar para a nuvem? Há um risco, mas como é que eu mitigo esse risco? Como é que eu vou diminuindo para que ele não se torne, ou se eu tenho que correr o risco, o perigo, né? Como é que eu faço para que eu corra esses riscos com o menor possibilidade de problemas? Como é que eu faço para a gente conseguir corrigir caso também aconteça? Porque é isso que a gente está falando de prever, né? Esse ponto que você colocou bem legal, da gente fazer o trabalho de prevenção, ou da gente também fazer o trabalho de tentar entender se vai acontecer aquele risco. E isso que a gente tem feito isso, a gente tem um trabalho de inteligência muito grande, que analisa o que está acontecendo nas empresas de varejo na Indonésia. Poxa, será que esse cara, que ele também está atacando todo mundo na nuvem, será que ele também não pode olhar aqui para esse país chamado Brasil e tentar fazer a mesma coisa? Então, olha, pessoal, está tendo uma campanha de ataque no varejo que faz indo desse jeito. Então, a gente tem tentado avisar as pessoas o risco, né? O risco que está correndo. Ou sempre tomar cuidado em fazer isso. Você, por exemplo, colocar uma informação da empresa num dispositivo pessoal pode ser um risco. Mas como é que eu mitigo esse risco? Quais são os mecanismos que a gente faz para isso? Eu acho que esse tem que ser o grande pensamento que a gente, nesse momento, de novo, nesse momento que a gente vive, é isso, tá? Qual o nosso apetite do risco? E muitas vezes, nós da área de tecnologia também, Alberto, não podemos ser o chato, né? A empresa, ela vai muitas vezes seguir, né, a gente tem que tomar cuidado para não ser o chato. Fala, olha, cuidado, não coloque a empresa, não vamos colocar os nossos dados na nuvem, né? Porque o negócio muitas vezes vai tomar a decisão de colocar a informação, de migrar para a nuvem. Então a gente tem que ajudar as nossas áreas de negócio interna a fazer essa migração de uma maneira tranquila. Você vai? Tá bom, vamos. Como nós vamos com o menor risco? Como nós vamos sem correr tanto perigo? Eu acho que esse é um bom comentário do que você falou aí, da questão de risco e perigo, né?